Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui nesse sábado, véspera de jogo do Fogão, amanhã em Cariacica, nosso jogão contra o Grêmio. Mas antes disso, vamos falar aí das fortes emoções dessa sexta-feira no Botafogo, né? Foi um dia de contrastes, até alegrias e tristezas. Já vou falar nesse assunto. O Botafogo, infelizmente, de luto, né? Mas coisas da vida. Antes disso, queria falar do jogador Alan. O Alan já está no Rio de Janeiro desde a última quinta-feira e não está de férias não, tá? Ele está preocupado em manter a boa forma. Tem imagens que ele publicou ali fazendo musculação, fazendo um treinamento ali específico, lá no centro de treinamento de musculação do personal Marlon Muniz, que inclusive acompanha outros jogadores profissionais de outros clubes. O próprio Marcelo do Fluminense é um dos clientes do Marlon Muniz. O Alan, né, parece que está super em forma, mantendo, né, o ritmo, e depois ainda até no seu horário de lazer, que foi na praia, né, aproveitando aí o bom tempo, ele jogou um futevôlei, né, junto com o Diego Souza, enfim, alguns, Felipe Bastos, né, dois ex-jogadores do Botafogo foram companheiros dele ali no futevôlei. Expectativa de apresentação do Alan, a gente sabe que ele só pode estrear após 10 de julho, tanto ele como o Igor Jesus, quem sabe Thiago Almada. O caso do Thiago Almada é mais complicado, mas os dois que já têm pré-contrato só em 10 de julho. A gente espera que o Alan e também o Igor Jesus estejam no Lonier nos próximos 10 dias, mais ou menos, ou seja, eu já tinha trazido aqui no canal, ainda no mês de junho, né? Eles estejam se apresentando no CT Lonier, mas o melhor de tudo é eles mantendo a forma, que aí eles já entram no ritmo, né, de competição do futebol brasileiro. Eles estavam em atividade no mundo árabe, né? A gente sabe que não é o mesmo ritmo de treinamento do futebol brasileiro, né? Mas de qualquer forma eles estão aí, o Alan principalmente, aí, provando que já está no foco total para se juntar aos novos companheiros. Falando em novos companheiros, o Botafogo vai ter aí, deve divulgar a lista de relacionados ainda hoje, mais tarde, com a expectativa da volta do Eduardo, né? Eduardo treinou normalmente agora nos 2 últimos dias, hoje também deve treinar normalmente no Lonier e com boas chances de ser relacionado. Falei aqui ontem, né? O zagueiro Pablo e também o Marçal, com menos chances, não devem ainda aparecer na lista de relacionados. Quem está de volta? Danilo Barbosa, que cumpriu suspensão diante do Fluminense e deve ser titular amanhã em Cariacica, né? É um dos jogadores aí de volta. E o Lucas Alter, que estava relacionado, mas foi reserva do Alexander Barbosa, segundo o GE, deve voltar a formar a zaga com o Bastos contra o Grêmio, beleza? Então, é aquela equipe que a gente já mais ou menos espera, né? O John, Damian Soares, Alter, Bastos e o Cuiabano, já garantido ali, titular, né? O Cuiabano pode enfrentar a sua ex-equipe, que é o Grêmio. O meio de campo aí sim, com o retorno do Danilo, com o Marlon e com o Tietê, né? E na frente, Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. É uma dúvida, né? Infelizmente, o Tiquinho ontem teve o falecimento do seu pai, seu José Nilton Soares, que travava aí uma batalha com o câncer desde o ano passado. A torcida do Botafogo acompanhou muito, chegou a fazer um bandeirão ali, força, né, para a família Soares. E então o canal Botafogo Digital, claro, junto com todos alvinegros aí, se solidarizam nesse momento de dor, né, com o Tiquinho perdendo o seu querido e amado pai. O corpo do seu José Nilton, né, deve ser transportado do Rio de Janeiro para Natal, no Rio Grande do Norte, né, onde deve acontecer o enterro. O Tiquinho não participou da atividade de ontem, foi liberado também da atividade de hoje e, portanto, é dúvida na partida de amanhã, né? Eu, quando vi a notícia, eu já imaginei que o Tiquinho deva desfalcar o Botafogo diante do Grêmio, né? E aí a gente vai ver se vai ter o retorno do Eduardo, a equipe, o Romero pode entrar, enfim, de qualquer maneira é um momento
que mais importante que qualquer formação de time é a gente realmente mandar aí um abraço, né? Como eu disse, uma solidariedade ao Tiquinho Soares por essa enorme perda, né? O Botafogo, naturalmente, divulgou ontem também uma nota de falecimento, né? Com a fotografia do seu José Newton, e tomou conta, né, das páginas botafoguenses, né? Muitos botafoguenses aí, jogadores também do elenco, se solidarizando, inclusive o próprio Júnior Santos, né? Momentos antes, na tarde de ontem, no final da tarde de ontem, o Botafogo divulgou, surpreendentemente, uma grande notícia do dia, né? Aí até antagonizando aí com esse momento de tristeza, foi a renovação do Jacaré. Isso mesmo, Júnior Santos renovou o contrato dele, que até o final de 2025 foi estendido até dezembro de 2027 e, claro, né, funcionou o Alô John dele, né, com um significativo aumento salarial. O Botafogo não divulgou de quanto foi esse aumento, mas a gente imagina, né, vamos só rememorar aqui rapidamente, o salário dele ali ficava um pouco abaixo da faixa dos R$400 mil, né, um salário que a gente sabe, para a realidade brasileira, é altíssimo, mas dentro do futebol brasileiro, né, time de Série A como o Botafogo, não era dos maiores salários do elenco, né? As propostas que tiveram esse ano de Grêmio e Cruzeiro, falava-se em 750 e 800 mil reais mensais de vencimentos, respectivamente. O Botafogo fez uma proposta um tempo atrás de 550 mil, que foi recusado pelo staff do Júnior Santos, né? Então a gente imagina aí que tenha chegado próximo, né, ou até igualado esse salário aí que foram as ofertas do Cruzeiro e do Grêmio, né? Curiosamente, o nosso adversário de amanhã. Então, grande notícia. Essa semana, pessoal, vamos lembrar, a gente teve a notícia no dia do jogo, terça-feira, contra o Fluminense, da renovação do Marlon Freitas, e o Arthur Jorge no Sport TV, inclusive, falou que ele foi importante aí, falando para o Textor, temos que renovar com o Marlon Freitas, até porque havia sondagens, havia interesse de outras equipes pelo futebol do Marlon, né? E a gente sabe que foi falado muito do Vasco há um tempo atrás, o Textor nem abriu conversa, não quis papo, mas a gente sabe que o jogador às vezes fica... acho que não é nem o caso do Marlon, muito menos do Júnior Santos, mas a cabeça fica ali um pouco, né, pensando numa proposta. Então o Botafogo agiu muito bem, renovou com o Marlon e renovou agora com o Júnior Santos, dois jogadores que justamente estavam aí nessa situação, né, colocado pela mídia, né, que interessavam a outros clubes. E certamente o dedo, sem trocadilhos aí, o dedo do Arthur Jorge foi importante, ele mesmo confessou. Eu não tenho dúvidas que também nessa renovação aí do Júnior Santos teve também a opinião, né? Foi muito importante, contou muito a opinião do nosso professor, do nosso mister Arthur Jorge, né, para que se renovasse com o Júnior Santos e acabasse assim com qualquer tipo de especulação de transferência. Mas, Carlos, ainda assim pode surgir uma proposta do exterior, né? Pode surgir, mas o Botafogo, de qualquer maneira, com essa renovação, aumenta a multa, né? E se protege de uma proposta que seduza, né, o jogador, enfim. Então, para sair do Botafogo, só por um caminhão de dinheiro, basicamente é isso, né? Resumindo, o Botafogo valoriza, né, o seu ativo, que é o Júnior Santos, 17 gols na temporada, grande jogador do Botafogo, grande jogador do futebol brasileiro em 2024, e também se protege, né, de propostas do exterior. Volto a dizer, não é impossível de acontecer, né, mas fica mais difícil. Então deveremos ter o Jacaré e também o Marlon por um bom tempo, né? E aí também foi engraçado, né, que nas redes sociais, no X, né, o ex-Twitter, e no Instagram, o Botafogo fez uma publicação ali dando uma indiretazinha ali, bem direta para o Cruzeiro, né? Que justamente apareceu um navio de cruzeiro que se movimentando e tal,
e a imagem do Júnior Santos, né? E é assim, e não é que foi mesmo, o Júnior Santos foi para o Cruzeiro, mas outro tipo de Cruzeiro, né? Então, uma provocação saudável, né? Saudável, que faz parte aí dessa nova era aí de redes sociais. Acontece muito, né? Houve, na época, não por parte do Cruzeiro, mas por parte de algumas pessoas da mídia mineira, né? Também falas ali, né? Contundentes, de que o Júnior Santos queria jogar no Cruzeiro, que sairia de um clube médio, que é o Botafogo, para ir para um clube grande, que é o Cruzeiro. Então, assim, falas bem complicadas, né? Totalmente clubistas. E aí o Botafogo devolveu ali em alto nível, fazendo essa brincadeira aí com navio de Cruzeiro. Não é que foi mesmo? Foi passear num Cruzeiro, mas comemorando a renovação até dezembro de 2027. Pessoal, ainda sobre a partida de amanhã, jogo 18h30, né? A gente deve ter uma maioria de torcida, obviamente, do Botafogo, até pela localização, né? E muita torcida do Botafogo no Espírito Santo. Então, certamente, muito mais torcedores do que o próprio Grêmio. De qualquer maneira, o Grêmio, novamente o Renato se manifestou, agradeceu a parceria do Botafogo, algo que ele não encontrou em outros clubes, né? Então o Botafogo fará 2 partidas em campo neutro, abriu mão, né, de jogar no seu próprio campo, no Newton Santos, no segundo turno, tendo em vista toda essa situação do Rio Grande do Sul. Então é importante que o Botafogo está fazendo, como disse o Tairo Arruda essa semana no podcast da Botafogo TV, antes de mais nada, o Botafogo está fazendo o que é certo. E, obviamente, que fazer o certo, nesse caso, também constrói pontes, né, entre os clubes. Amanhã ou depois pode ser o Botafogo que precise de uma mão estendida, né? E é assim que as coisas funcionam. Galera, para fechar aqui, tem um site gringo que fez uma eleição, né, especializado em camisas, e fez uma eleição sobre a camisa mais bonita lançada agora no mês de maio, e a camisa do Botafogo ganhou, né? Foi a vitoriosa, ganhou da camisa do Milan, né? Ficou em segundo lugar. Então, bacana esse reconhecimento. Parabéns aí para toda a equipe do Botafogo, Marcelo Azalim, pessoal que cuida hoje da imagem, né, do Botafogo, e que a Reebok, naturalmente, o material esportivo. Lembrando, que eu já trouxe aqui ontem, que a camisa preta será lançada ainda nesse mês de junho. Eu estou muito curioso para ver. A camisa listrada foi um sucesso absoluto, né? Comprovado aí com essa eleição aí. É o que a gente já sabia, né? A camisa mais bonita do mundo, com a estrela solitária. Mas a camisa preta eu também estou bem curioso para saber se vai ser algo mais conservador ou se vai ser algo, né, inovador, né? Acho que vai ser meio que uma mistura das duas coisas. Tradição, mas também com inovação. Beleza, pessoal? Galera, é isso. Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião. Se você acha que o Tiquinho tem condições psicológicas de atuar amanhã, se é melhor preservá-lo. O Botafogo já mostrou que tem condições de jogar sem o Tiquinho Soares. Ele foi muito útil taticamente nesse último jogo contra o Fluminense. Ele cumpre muito bem a função de pivô, né? Um jogador que sabe jogar com o corpo, jogador inteligente, jogador que prende, leva a marcação, abre espaços, né? Então o Tiquinho Soares fez um grande jogo diante do Tricolor, saiu aplaudidíssimo do Newton Santos. Eu até costumo dizer o seguinte, galera, os haters do Tiquinho estão todos aqui na internet, né? Quando a gente está no estádio ali acompanhando e vendo, todo mundo é Tiquinho, e mais do que nunca agora, nesse momento de dor, aí volto a dizer, somos todos Tiquinho. Então comenta aí embaixo, será que é uma boa escalar ele para de repente ele espairecer também, né? Voltar a pensar em futebol e, enfim, seja uma válvula de escape para ele, ou então é melhor poupá-lo, né, para que ele tenha esse momento aí de luto e retorne em breve ao Fogão. Quero saber a sua opinião. Não esquece de curtir, né? Que é importante curtir e comentar, porque aí a plataforma entende que é um conteúdo relevante e apresenta para mais botafoguenses como você, beleza? E se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva, a gente está chegando aí a 10 mil inscritos, né? Vamos chegar na meta e depois a gente dobra a meta, beleza? Grande sábado a todos vocês. Fogão pra cima. Jacaré 2025. Não, 2027. Essa é outra coisa que eu quero saber de vocês. O que vocês acharam?
da renovação do nosso Júnior Santos. Abraço, tamo junto, Fogão pra cima!